O nosso déficit nominal, nos últimos 12 meses, está em 2,5%. A previsão do Banco Central é de 1,2% do PIB. Devo eu dizer aqui, inclusive, que eu acho que o que vai ser economizado de pagamento de juros da dívida com essa redução da taxa Selic tem que abrir a discussão sobre superávit primário. Porque muita gente pode pensar, sim, esse recurso que nós pagamos 190 bi no ano passado, mas agora os juros caíram, nós vamos ter que pagar de serviço da dívida um montante menor, né? Só que não é assim. Vamos ter um montante menor e vamos poder investir mais, porque nós temos que aumentar nosso investimento. A presidenta Dilma tem uma meta de chegar a 24% do PIB. Não é fácil até 2014. Pois bem, mas esse recurso, na verdade, que nós não estamos pagando a dívida, ele aumenta a velocidade da queda do nosso déficit nominal, que vai cair de 2,6 no ano passado para 1,2. Eu defendo a tese que nós temos que continuar caindo, mas talvez a curva não precise ser assim. Talvez a gente tenha que pegar uma parte dessa economia dos juros para fazer investimentos que são fundamentais para o país nesse momento. Só outro dado, CDS. O CDS que na verdade, avalia o risco de default, de você não pagar a dívida nossa. Nós estamos só atrás da Alemanha e dos Estados Unidos, estamos à frente da França. Então, não se justifica esses juros nessa proporção. Retomando, o mercado de crédito para a pessoa física e de capital de giro para as empresas é muito concentrado no Brasil. Apenas poucos bancos dominam quase todo esse mercado. Santander, Itaú, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil. Em qualquer mercado concentrado, o consumidor fica à mercê do lado mais forte. Contudo, muitos dizem que os juros bancários são altos por conta da inadimplência, dos impostos, do elevado compulsório, etc. Obviamente não dizem que os lucros bilionários dos bancos decorrem dos juros elevados que bancos podem cobrar por atuarem em um mercado em que não há concorrência. Segundo pesquisa do Banco Central no ano 2010, o maior fator, preciso mais de 2, 3 minutos para concluir, senhor presidente, o maior fator de explicação do elevado spread bancário, sabe o que é? O lucro dos bancos privados. Nada menos que 34,2% do spread vão para lucro. Ou seja, mais de 1/3 do preço bancário sobre o crédito é lucro líquido. Ou seja, lucro já descontados e pagos impostos devidos. 34,2% lucro líquido. Número que faz inveja a qualquer industrial. Não tem nenhum industrial, não tem ninguém que consiga ter uma margem de lucro como essa. Mas, além desse número, é preciso que se diga, os banqueiros ainda cobram tarifas elevadíssimas aos seus clientes. Muitos analistas chegam a dizer o seguinte: como os impostos são altos no Brasil e são altos particularmente sobre o sistema financeiro, o retorno dos bancos seria baixo no Brasil. Ou, na pior das hipóteses, para eles, seria semelhante à de outros países. Não é verdade, senhor presidente. Segundo o FMI, Fundo Monetário Internacional, pesquisa realizada em 2011, os bancos brasileiros são os mais rentáveis do mundo. O retorno médio dos bancos brasileiros sobre o seu patrimônio líquido é mais de 10 vezes o retorno dos bancos americanos. Então, olha só, retorno médio dos bancos brasileiros sobre patrimônio líquido é mais de 10 vezes o retorno dos bancos norte-americanos. É o dobro da rentabilidade de um banco francês ou indiano. Aí tem aqui os números da pesquisa, que falam 27,3% no Brasil, frente a 2,4% nos Estados Unidos. Entre os maiores bancos que atuam no mercado de crédito para pessoa física e empresa, estão 2 grandes bancos públicos. E se bancos públicos agem como entidades públicas, devem objetivar aumentar a funcionalidade do sistema financeiro e maximizar a satisfação dos clientes. Os bancos públicos devem buscar o lucro, mas não devem buscar a maximização do lucro. Devem buscar o lucro de forma equilibrada, com a busca da maximização da satisfação do cliente e também a maximização de estímulos à competitividade das empresas. Se um banco público age com fins privados, é melhor privatizá-lo.
Mas melhor é ter bancos públicos agindo como bancos públicos para aumentar a funcionalidade do sistema. Os bancos públicos devem ampliar o crédito e oferecer produtos variados de investimento financeiro. Para aumentar a satisfação do cidadão, os bancos devem reduzir os custos de transação das operações, isso é, reduzir tarifas, tempos de atendimento, reduzir taxas de juros, atender bem o cliente. Para que seus programas tenham efeito macroeconômico, é preciso que tenham um tamanho significativo dentro do sistema financeiro. Senhor presidente, para concluir, devo lembrar que em dezembro de 2007, no auge da crise, os bancos públicos respondiam, logo depois, no auge da crise, os bancos públicos respondiam por 34,01% do crédito total, os privados 65,9%. A atuação anticíclica dos bancos públicos durante a crise de 2008-2009 levou-os a deter 43,8% do mercado de créditos, e os bancos privados caíram para 56,2%, segundo dados do Banco Central de fevereiro de 2012. Os bancos públicos conquistaram 10% do mercado em pouco mais de 4 anos. Segundo o economista Fernando Nogueira da Costa, professor da Unicamp, cita vários países aqui em que os bancos estatais, Rússia 55%, Índia 75%. Banco do Brasil e a Caixa lançaram, e eu conheço de Vossa Excelência o trabalho, a sua relação, a sua história nesse debate, programas ousados de redução de suas taxas de juros. Há bons exemplos dentro dos programas. A taxa máxima cobrada pelo Banco do Brasil no crédito pessoal caiu de 4% ao mês para 1,98%. Na Caixa, a taxa do cheque especial caiu de 8,25% ao mês para 4,27%. E a taxa do empréstimo para capital de giro de pequenas empresas caiu de 2,72% ao mês para 0,94%. O Banco do Brasil já anuncia que reduzirá ainda mais os juros das suas operações com seus clientes. Eu já falei sobre isso aqui, senhor presidente. No pronunciamento aqui está escrito que a sociedade brasileira quase perdeu seus bancos públicos. Eu trago e quero deixar claro aqui um documento que está disponível no site hoje do Ministério da Fazenda. Um documento do Ministério da Fazenda de março de 99, dirigido ao Fundo Monetário Internacional. Esse documento diz o seguinte, quando se falava da intenção das privatizações, eu estou convencido que não privatizaram o Banco do Brasil e Caixa Econômica porque não conseguiram. Porque nós tínhamos um grande movimento popular nas ruas de resistência. E assim foi também em relação à Petrobras. Mas está lá no site do Ministério da Fazenda, março de 99. Quem quiser entrar agora pode entrar que vai ver. O governo dará continuidade à sua política de redução dos bancos públicos na economia. Continua o documento. Ademais, o governo solicitou à comissão de alto nível encarregada do exame dos bancos federais, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, a apresentação de recomendações sobre possíveis alienações de participações nessas instituições, fusões, vendas de componentes estratégicos ou transformação em agências de desenvolvimento ou bancos de segunda linha. Agora, eles que não conseguiram privatizar os bancos públicos vão fazer críticas, e estão fazendo, à política de redução de juros do Banco do Brasil e da Caixa. Os bancos privados terão que reduzir os juros também. Do contrário, continuarão a perder mercado, e agora de forma mais acelerada. Alguns dirão que isso reduzirá o lucro dos bancos públicos e prejudicará os acionistas do Banco do Brasil. Dirão que a Caixa perderá a capacidade de investimento em equipamento pessoal. Dirão que as duas entidades estão sendo usadas politicamente pelo governo. Não são, senhor presidente, críticas pertinentes. Afinal, acionistas só têm a ganhar, porque o Banco do Brasil vai ganhar mercado, e, ademais, porque as ações de uma instituição que visa a satisfação do cliente, o que é socialmente correto. Hoje, empresas poluidoras que visam somente o lucro, veem em trajetória de queda do valor de suas ações e a quantidade de dividendos distribuídos. Os bancos públicos estão bastante capitalizados e em condições de investir em pessoal, equipamentos, serviços e novas agências. Vejam o lucro dos bancos em 2001.
Banco do Brasil, 12 bilhões e 100. Caixa Econômica, 7 bilhões e 300. Itaú, 14 bilhões e 600. Santander, 7 bilhões e 800. Bradesco, 11 bilhões e 100. Foram lucros de 2011. Os bancos públicos só existem porque são instrumentos de governo para dar estímulos ao mercado, para promover a concorrência e para fortalecer o mercado financeiro. Se chamam de uso político as medidas do governo que vão nessa direção, é porque estão motivados pela arenga política, pelo embate ideológico ou pela necessidade de defesa de interesses puramente financeiros. Contudo, senhor presidente, a melhor notícia dos últimos dias é que os grandes bancos privados também decidiram começar a reduzir suas taxas de juros. Depois do anúncio do HSBC, Santander, Itaú, Bradesco vão no mesmo caminho. Melhor assim. Os lucros bancários, públicos e privados, na verdade, tendem a aumentar devido à ampliação do crédito. Mais crédito vai para as mãos de mais clientes, então o consumo tende também a ser impulsionado. Assim a indústria também ganhará. Todos ganham com a redução dos juros dos bancos públicos e privados. Haverá crescimento, mais emprego, desconcentração de renda, aumento de vendas e crescimento do comércio e da indústria. Recentemente, para concluir, senhor presidente, já falei que ia concluir, essa é a terceira vez, mas agora, creio, o governo lançou uma das medidas mais ousadas em relação ao seu plano de enfrentamento desses juros altos. Medida que a presidenta mostrou o caminho que ia seguir. E aqui nada é por acaso, porque no seu discurso de posse, ela já falava que queria chegar o padrão das taxas de juros brasileiras à média internacional, algo em 2%. Pois bem, a presidenta tomou uma decisão muito corajosa. Mudou as regras do rendimento da poupança para novos depósitos. A regra de rendimento da poupança fazia parte do conjunto de barreiras que impunham rigidez à queda dos juros. A poupança era considerada imexível, um valor cultural do regime dos altos juros. A poupança rendia 5% ao mês, 6% ao ano, mais TR. As regras da poupança impunham um piso para as demais aplicações, inclusive os títulos do governo, já que a poupança se apresenta como uma alternativa segura e rentável. Caso o governo venha a reduzir ainda mais a taxa de juros Selic, e vai reduzir, nós só mexemos na poupança para reduzir. Próxima reunião do Banco Central, espero que chegue a 8,5%. Né? Mas caso o governo venha a reduzir ainda mais a taxa de juros Selic, que remunera os títulos da dívida pública, poderia perder demandantes de seus títulos, gente que tiraria o dinheiro desses fundos e que migrariam para a poupança, deixando o governo sem poder financiar a sua dívida. Agora, quando a Selic atingir 8,5% ou menos, os novos depósitos da poupança vão render 70% da taxa Selic e continuarão isentos do imposto de renda. Sendo assim, a poupança não deslocará demandantes de títulos públicos para suas contas, não transformará investidores financeiros curto-prazistas em pseudo-poupadores, que, em tese, desejariam, acima de tudo, mais segurança do que rentabilidade. E aqui eu destaco uma fala da presidenta Dilma sobre isso. Diz a presidenta: a caderneta de poupança é um patrimônio dos brasileiros. Não podemos aceitar que agora, quando estamos baixando os juros, ela se torne uma forma de lucro fácil para aqueles que só querem especular. Nós não cobramos nem imposto de renda, nem taxa de administração sobre a caderneta. Por isso, quanto mais os juros baixam, mais atraente a caderneta se torna. Daí porque nós fizemos uma mudança simples, justa e correta, capaz ao mesmo tempo de proteger o pequeno poupador e de permitir que as taxas de juros continuem caindo. As cadernetas vão continuar seguras, sem imposto e permitindo saque mensal. Foi uma medida muito ousada, já que oposição, banqueiros, mídia conservadora estavam babando de vontade para colar na presidenta o rótulo que o ex-presidente Collor carrega até hoje, mexeu na poupança, confiscou a poupança. Não houve confisco, houve mudanças de regra que permitirão novas reduções de taxa de juros Selic e de todas as taxas de juros da economia.
A presidente fez a mudança na hora certa e fez com habilidade. A presidenta goza de alta popularidade e associou a mudança na poupança ao movimento de redução de todas as taxas de juros da economia. Foi uma mudança para o bem, não foi confisco que só causou mal. Estratégia bem-sucedida da presidenta e de sua política. Concluí o último argumento. Alguns ficam falando da poupança, pois bem, a poupança, os 98 milhões de brasileiros que têm conta na poupança, vão ter a melhor aplicação entre todas do mercado. A melhor entre todas. Os que já têm aquele recurso na poupança vão ter a melhor aplicação entre todas. Quero falar uma outra consequência de tudo isso aqui. Os absurdos das taxas de administração cobradas pelas instituições financeiras em relação aos fundos, aos fundos DIs. Né? Taxas altíssimas, de mais de 2%, vão ter que baixar, porque senão vão perder, na verdade, clientes também. Então, senhor presidente, eu comecei falando de François Hollande, né? Mas eu, sinceramente, acho que nós temos muito para falar no mundo, no meio dessa crise econômica internacional, sobre uma saída brasileira, mais ainda sobre uma saída latino-americana. Nós enfrentamos o que eles estão enfrentando hoje na década de 90. Nós fomos os primeiros. Eles vieram para cá com tudo, com o receituário pronto. Todos nós lembramos das missões do Fundo Monetário Internacional, das senhoras do Fundo Monetário Internacional, Maria Ju e outros que chegavam com suas pranchetas aqui impondo receitas. Pois bem, nós conseguimos sair, nós conseguimos criar o desembarque dessas políticas com a habilidade do nosso presidente Lula. E eu espero, sinceramente, a esquerda latino-americana e brasileira, que o François Hollande obtenha êxito, que não se curve como outros da social-democracia europeia se curvaram, e que saiba o François Hollande que o Brasil torce por esse novo caminho, um novo caminho que nós sabemos, não é um caminho fácil, não é um caminho fácil nesse debate da Europa, mas que ele pode saber e pode contar que aqui o povo brasileiro e a presidenta Dilma vai ser um grande aliado nesse debate de mostrar que é um outro caminho possível, um caminho que passa pelo crescimento, pela geração de empregos e pela inclusão social. Muito obrigado, senhor presidente.